Então, pessoal, hoje nós temos um convidado especial, que é o professor físico-médico, especialista em física médica na área da radioterapia, professor Paulo Lázaro, que vai nos falar hoje especialmente sobre o tema radiobiologia. Estocásticos, né? E o efeito determinístico, né? O efeito determinístico, a gente também chamado de não estocástico, é aquele que aumenta em gravidade. Então, ele chega naquele ponto, vai dar o problema, e quanto mais dose você receber, maior vai ser a gravidade. Então, o efeito onde há um limiar de dose, severidade é proporcional à dose. Tá? Exemplo, catarata, né? Má formação e eritema. Tá? Então, eu coloquei uma tabela aqui de limiar de dose e tecido e o efeito, o que ele provoca em cada órgão do corpo, né? O que vai acontecer, né? Então, os efeitos agudos, como que eles se manifestam no nosso corpo? Pode dar uma inflamação, pode dar um edema, pode dar uma desnudação, né? Então, você pode perder os pelos e pode ter uma hemorragia. Esses são efeitos agudos. Recebi a dose e ela já vai me dar o problema agora, né? Poucos dias. Né? E os efeitos sadios, eles vêm por fibrose, vêm por ulceração, vêm por estenose, uma obstrução intestinal. Então, principalmente na radioterapia, às vezes você trata, o paciente não teve nada durante o tratamento, que ótimo. Você tem tecnologia no seu setor? Não, a gente tem nada. Mas o médico prefere tratar tudo em 5 dias, sem nenhuma tecnologia. Mas não vai ter problema nenhum agudo. Realmente, agudo não vai ter problema nenhum. Mas mais para frente, tardiamente, sem esse uso de tecnologia na radioterapia, e você diminuindo muito o número de frações e aumentando muito a dose, o que vai acontecer? Vai acontecer fibrose, vai acontecer atrofia, vai acontecer estenose, tá? Vai acontecer ulceração, vai acontecer pneumonites, vai acontecer infartos, tá? Então, uma série de problemas, tá? Então, no caso de respostas, né, de organismo, a exposição aguda, nós temos de 1 a 10, fica síndrome da medula óssea, então você vai ter uma complicação de medula, se você receber agora uma dose de, recebi uma dose, então 10 a 100, síndrome gastrointestinal, e doses maior que 100 grays, síndrome do sistema nervoso central. Aqui, com certeza, você, dentro dessa faixa, irradiar uma pessoa com mais de 4,5, uma dose só, colocar aqui 4 até 4,5 grays, 4,5 só grays, de corpo inteiro, numa dose só, você já mata essa pessoa. Tá? Então, só para ter uma ideia, o problema de você receber uma alta dose de corpo inteiro, uma única exposição. Né? Então, temos uma categorização da síndrome aguda das radiações, e temos aqui a infraclínica, que não é perceptível, né, menor que um gray, então a ausência de sintomas na maioria dos indivíduos. Reações leves, temos a síndrome hematopoética, medula óssea, né, síndrome hematopoética grave, síndrome do sistema gastrointestinal, síndrome pulmonar e do sistema nervoso. Então, de 1 a 2, né, qual que são os sintomas? De 2 a 4, de 4 a 6, de 6 a 4, de 7 a 10, maior que 10. Vejamos que tem graus, sim, tem graus, de acordo com a dose, vai dando um sintoma agudo na pessoa. E ela vai passando por essas fases. Então, se ela receber por volta de 6 grays a 8, ela vai passar por todas essas fases e aí vai chegar na diarreia, vai chegar nos vômitos e vai chegar nas hemorragias. Ela vai chegar. E se ela receber de 7 a 10, vai ter insuficiência respiratória aguda ainda, além de tudo. Então, não é brincadeira uma dose aguda. Tá? Então, uma dose corpo inteiro não é brincadeira não, tá? Então, aqui tem outros problemas, né? Manifestação em semanas, né? Quando a gente pegar em semanas, de 1 a 3, né? A sobrevivência possível e sobrevivência improvável. Maior que 8, improvável. Então, qual que é o tempo de manifestação? Se você receber 8 grays, mais do que 8, você está aqui, ó, nessa categoria. Já em uma semana, ó, tá aqui, ó. Em uma semana, você já vai ter náusea, vômito, diarreia, garganta inflamada, úlcera, febre. Então, você vai ter uma série, emagrecimento rápido e a morte. E se você receber de 4 a 7? Então, é muito possível a morte, tá? Muito possível. Então, náusea, vômito,
depilação, perda de apetite, indisposição, garganta dolorida, diarreia, emagrecimento e a morte. E no caso de provável de 1 a 3, fase latente, nenhum sintoma definido. Na segunda semana, às vezes não se verifica nada ou se verifica justamente o que está ocorrendo, né, na fase possível, mas nem sempre ocorre. Aí depois vem, na terceira semana, depilação, perda de apetite, indisposição. Na quarta semana, garganta dolorida, diarreia, emagrecimento moderado. Vejamos que esse cara entra aqui, né? Está entrando aqui e está entrando aqui, né? Dependendo com a dose, vai demorar mais. Uma dose mais baixa, demora mais para ele ter o mesmo sintoma com uma dose alta. Síndrome aguda, né? Então, sintomas e sinais no estágio prodrômico e síndrome de irradiação. Então, anorexia, você tem perda de apetite, náusea, vômito, debilidade, prostração, diarreia, conjuntivite, eritema, choque, oligúria, né? Redução da excreção urinária, né? Ataxia, então perda de coordenação dos movimentos, desorientação, coma e morte. Então, essas são as sequências da síndrome. Então, todas as provas que vocês vão prestar em concurso, fique ligado a isso, muito de olho nisso e de olho nisso, mas muito de olho, né? Tem provas que pedem para você complementar os efeitos, né? E no caso de um feto, nós temos períodos, né? Temos a pré-implantação, onde pode ocorrer dias 1 ao 10, organogênese 11 ao 42, estágio de crescimento após 43. Tá? Então, a radiação é um teratogênico, então ele pode causar efeitos congênitos. Pode sim. Então, os efeitos da radiação vão depender de quem? A dose que esse feto está recebendo e qual estágio, em qual momento que ele está recebendo, tá? Então, os principais efeitos podem ser a morte, malformação, retardo, defeitos congênitos e indução do câncer, no caso de um paciente. Eu vou colocar aqui justamente o que ocorre, né, em cada fase. Então, estágio gestacional, né, de 3 a 4 semanas, morte embrionária. Qual que é o limite para a morte embrionária? De 100 a 200 miligray. Então, não é à toa que muitos locais, principalmente gama-cama e tudo mais, deixa mais afastado o técnico, a pessoa que está manipulando ali, radiofármaco e tudo mais, com esse perigo, né, do início, que é uma dose muito baixa. Depois de 4 a 8 semanas, a morte embrionária, 250 miligray. Então, por volta de 18 dias aí. E cada vez que o feto está ficando mais está crescendo, né? Vão se avançando as semanas, mais resistente ele vai ficando, né? Então, o que a gente pode ter, que é uma das coisas muito importantes também, além de tudo, né, o problema, então a gente pode ter, incluindo o aborto espontâneo, redução do crescimento desse futuro, né, bebê, redução do QI e retardo mental grave, tá? Retardo mental grave. Né? Quando eu fui fazer estágio, o cara veio falar comigo lá, eu era estudante ainda, o cara falou assim, cara, por acaso sua mãe recebeu uma dose de radiação, quando você era, né, tava na barriga da sua mãe, e eu não sabia que ele estava relacionando isso aqui, porque eu não era muito inteligente. Né? Então, ele estava falando redução do QI aqui. Falei, valeu. Né? Como que a gente vem para proporcionar, como que a gente faz o estudo para saber dessa sensibilidade da célula e saber se ela vai ter, qual é o efeito que ela realmente vai ter no nosso corpo, né? Então, vários fatores podem tornar as células menos radiosensíveis. Então, se ela está menos radiosensível, ela está mais resistente. Então, sabemos agora, no feto, qual a importância você prevenir um feto. Olha tudo isso aqui. Diminuição no QI. Tá? Então, mais de 8 semanas, né, o que pode ocorrer aqui, né? Então, no início, morte, malformação, né, retardo de crescimento, mais do que 8, diminuição do QI. Tá? Então, e depois de 8 a 15, além de diminuição do QI, né, você tem o retardo de crescimento total. Tá? Então, não é fácil. Então, como que você vai tornar essa célula mais radioresistente? No caso, uma célula tumoral é péssimo tornar ela resistente, né? Mas você retira o oxigênio. Tá? Então, você deixa ela mais
radiosensível. Você tira o radical livre dela. Você deixa ela mais radioresistente. Então, remover o oxigênio. Então, o que acontece com a célula tumoral? A célula tumoral, ela consome muita energia. Então, como ela está consumindo muita energia, ela está papando energia. Então, do que é célula tumoral? Então, o tumor aqui, ela precisa de muita energia. Então, o tumor está aqui. Então, se ela precisa de muita energia, então ela consome muito o quê? Muita glicose, muita glicose, muita glicose, muita glicose, e vai consumindo, vai consumindo. Por quê? Porque ela tem baixo de oxigênio, baixa. Ela, toda hora, eu não consigo suprir ela de oxigênio, não consigo suprir ela de oxigênio. Então, ela vai aumentando, vai tentar trazer vaso, vai tentando trazer vaso para perto dela, para chegar ao suprimento, e esse paciente vai emagrecendo, 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 porque consome muita glicose, e vai emagrecendo esse paciente. Então, o tumor ele tem déficit de oxigênio, ele tem déficit de glicose, então ele precisa toda hora de muita energia, então ele tem déficit de oxigênio. Então, o oxigênio, se ele está na célula, a célula é sensível. Se ele sai, a célula é resistente. Todo esse mecanismo é trabalhado na radioterapia, sim. Então, a adição de eliminadores de radicais livres, o uso de baixas taxas de dose. Se você usar uma taxa de dose baixa, você vai fazer com que esse tumor consiga sobreviver melhor. Então, isso é péssimo. Sincronização de células na fase tardia S. Então, se ela estiver na fase S, ela vai estar mais radioresistente também. Veja como que é importante entender mecanismos celulares. Como é importante você ver em qual fase essa célula está, tá? Então, a célula na fase S, ela está mais radioresistente, né? Eu não quero isso. Então, 3 tipos de reações de resposta são conhecidos. Nós temos a resposta que ela é linear, linear quadrático e sigmoide. Então, tem várias formas de a gente observar. Então, nós temos várias formas de que a radiação ela se comporta com o ambiente. Então, vários mecanismos a gente pode observar. Aqui no ar, podemos ver que não existe limiar, né? Então, eu posso ter aqui uma curva de dose e resposta. Então, uma pequena dosezinha aqui, eu já vou ter uma resposta. É sem limiar. Esses caras aqui, ó, já possuem limiar para ocorrência. A partir desta dose que vai começar a ocorrer. Típico de determinístico. Aqui está o determinístico. E esses caras aqui estão estocásticos, tá? Estocásticos. E essa linha aqui? Essa linha é a incidência normal, né? De ocorrência, normal. Mas, né? Então temos aqui a D, né? É uma relação que é linear, só que ela não tem um limiar. E o que está abaixo aqui, a gente fala que é a incidência natural do efeito. Então, ocorre normalmente. Célula normal, ocorre. Esse efeito vai ocorrer, é da naturalidade. Mas, sim, então, quando começa aqui do zero, a gente está tratando de efeito estocástico. Quando tem um limiar aqui de dose, a gente está falando de efeito determinístico. A resposta dos tecidos ou órgãos à radiação varia acentuadamente dependendo de 2 fatores. Sensibilidade, né, inerente das células, então se ela é mais sensível ou mais resistente, e a cinética da população dessa célula, né? Com relação ao tempo de resposta, 2 tipos de tecidos são conhecidos. Resposta aguda e resposta tardia, só revisando o que a gente está olhando lá no passado. Em termos de resposta aguda, quem é que dá resposta aguda? Pele, mucosa, epitélio. Então, irradiei errado o paciente, comece a observar a pele. A pele é um baita detector de radiação errada. Baita detector. Está irradiando demais a pele, está com algum problema. Então, você tem a pele como detector. E resposta tardia é medula espinhal. Tá? Então, medula, quando você tratou um paciente, você acertou essa medula de um paciente e deu uma dose alta demais, ele vai ter mielite, vai ter um problema nessa medula, mas não vai ser hoje, não. Esse problema na medula vai ser daqui, às vezes, 10 anos. Então, vai demorar muito para você ter esse problema na medula, tá? Então, aqui, eu não vou me atentar agora a esse gráfico, e eu queria mostrar a razão terapêutica para vocês, tá? Deixa eu só mostrar aqui uma outra coisa muito importante dentro de um tratamento, ou qual que é o nosso objetivo no tratamento de um paciente, tá? Então,
Quando a gente vai olhar a razão terapêutica, isso aqui já caiu em milhares de concursos e provinhas que vocês vão fazer, e é importante a gente saber. Então, o que a gente quer quando eu estou tratando o paciente? Eu quero aumentar a probabilidade de controle. Então, temos aqui, ó, probabilidade de controle. E aqui eu tenho probabilidade de complicação no tecido. O que eu quero para um tumor? Eu quero ter uma probabilidade de controle absurdamente alta. Tá? Eu quero que meu controle seja aqui. Nossa, muito bom. Quase 100%. Perto do 1, 100%. Perto do 0,5, 50%. Né? 0,5 igual a 50%. Por que 50%? 50 sobre 100 é igual a 0,5, 50%. Então, aqui. E o que eu quero? A complicação seja baixa. Seja baixa. Opa. Aqui a complicação está baixa e o controle do tumor está legal, está alto. Então, controlei bem meu tumor e mantive a dose no tecido normal baixo. Ótimo, passou. É isso que eu quero. Então, quando eu vou tratar um paciente, eu tenho que pensar muito nisso, o médico, toda a equipe está sempre tentando a melhor razão terapêutica possível. Então, o que é a melhor razão terapêutica possível? Seria, vou colocar aqui para vocês, de forma, né, bem berrante, né, seria isso aqui, ó. Qual que é a melhor razão terapêutica possível? Manter esse cara. Aqui está a probabilidade do controle, então TCP, probabilidade do controle, e aqui a probabilidade de complicação, né? NTCP. O que eu quero? Eu quero que essas curvas, essa curva aqui cada vez mais vá para cá, para a direita, bom? E essa aqui cada vez mais vá para a esquerda. Veja agora, quando eu pegar aqui o controle, né, se eu pegar o controle, aonde vai estar aqui a complicação? Muito baixa. Então, cada vez mais, eu quero que a minha complicação seja baixa. Se essas curvas estão se encontrando, aí não é legal. Porque ó, isso aqui vai estar aqui assim. Aí não seria legal. Porque você ia ter controle, mas você ia ter toxicidade. Ah, por isso que eu fraciono, Paulo? Isso mesmo, fracionar para você evitar que fique dessa forma. Por que você colima o feixe? Para que não fique muita dose no paciente, né? Então, essa é a importância. Cada vez que você vai fazendo esse tipo de coisa, você irradia só o tumor. Cada vez que você usa o bloqueio, né, dos tecidos saudáveis, cada vez que você tem mecanismos de observação da movimentação desse paciente, vai ser cada vez mais o TCP para a esquerda e cada vez mais o NTCP para a direita. Cada vez mais se afastam. E cada vez que eles se afastam mais, é melhor para mim. Então, neste caso, né, da figura, tá ótimo aqui, ó. Ok, é ótimo isso aqui, tá? Então, a gente fala que tem que estar por aqui, 0,5, e aqui está por volta de 0,05. Então, a probabilidade de ter uma complicação tem que ser bem baixinho, tá? Então, os protocolos nacionais e internacionais são tudo feito em cima desses dois gráficos, tá? É o gráfico que a gente precisa olhar para que a gente possa entender TCP e NTCP, a razão terapêutica, tá? Então, este aí é o conceito de razão terapêutica. É outro ponto super importante dentro da radiologia. Então, a radiologia envolve qual tipo de radiação, envolve qual o momento que eu vou acertar na fase do ciclo, fase M, né? Envolve qual o tipo de célula, qual o tipo de radiação, qual é o momento, quanto de dose, é efeito estocástico ou não, é célula germinativa ou não. Então, envolve o tipo de célula, né? Envolve se eu estou reparando ou não, né? Se eu estou usando quimioterápico ou não. Então, envolve se eu estou conseguindo acertar apenas o alvo ou não. Então, quando a gente fala de radiologia, a gente está falando de um mundo de situações que vai levar ao efeito biológico, né, da radiação. Então, eu preciso estudar vários mecanismos para entender de fato o que essa radiação vai provocar dentro do organismo, né? Então, aqui, só mostrando mais gráficos, né? Não tem nada de informação tão poderosa, né? Deixa eu pegar o efeito do oxigênio, né? Então, no caso dessa razão terapêutica, como que eu vou melhorar ela, né? Um dos pontos que a gente vai observar é o efeito do oxigênio, né?
o oxigênio é importante? Ele é importante. Então, a presença ou ausência de oxigênio molecular dentro de uma célula influencia o efeito biológico. Então, vai influenciar, né? A gente chama isso de efeito de oxigênio. Então, quanto maior a oxigenação, quanto mais oxigênio tiver aquela célula, né? Então, células acima da anoxia, maior será o efeito biológico da radiação ionizante. Entretanto, ocorre uma saturação do efeito. Então, oxigênio ele é importante? Ele é importante. Retirar oxigênio é você tornar resistente. Colocar oxigênio é tornar ele mais radiosensível. Então, vamos só pensar numa célula. Estou iniciando um tratamento, né? Vou colocar aqui em verde, né? Estou iniciando um tratamento. Então, quando a gente está iniciando o tratamento, eu vou colocar o tumor aqui em verde, até maior. Ele está grande, né? O núcleo do tumor está aqui, ó, núcleo, N, e ele está bem grande. Então, o que acontece? O núcleo dele, aqui fora, estão passando as arteríolas, as veias, né? Então, temos aqui as veias passando. Então, aqui nós temos veias. Então, veias, arteríolas, então elas estão, ou artérias, e elas estão próximas à periferia do tumor, e não ao núcleo, né? Então, a periferia do tumor possui oxigênio. Então, aqui na periferia temos O2, ok, temos oxigênio. Mas e no núcleo da célula? Bem lá no meio, né, desse tumor, né? No núcleo desse tumor temos pouco oxigênio. Então, O2 baixo. Então, o que está acontecendo? No núcleo dessa célula, ele vai ser mais resistente. O núcleo da célula ele é mais resistente. Então, beleza. Então, é isso aí. Então, agora eu vou começar a desenhar aqui. Então, vamos fazer o desenho aqui novamente. Então, nós temos aqui, né, o tumor e nós temos aqui no meio dele o núcleo do tumor. Estão vendo agora aí, né? Núcleo do tumor. Tá? Sim, está aparecendo. Aqui, em vermelho, eu vou mostrar aqui a questão das artérias ou arteríolas que a gente tem, né? Então, no início, o que é o início da radioterapia? No início da radioterapia, você tem... Vamos dar um exemplo de radioterapia, né? Porque você tem aqui quem... Então, esse cara que é a veia, ele está passando rico em O2. Tem oxigênio nele aqui. Então, o que está próximo à artéria, esta região aqui, próximo, ela vai estar rica em O2. Rica. Está rica em O2. Riquíssima em O2. E esse núcleo? Esse núcleo aqui da célula, ele vai estar pobre em O2. Então, baixo de O2. Então, por isso que é importante ir tratando esse paciente aos poucos, sim. Então, no início do tratamento, o que a gente consegue acertar? Essa região do núcleo? Não. A gente vai acertando por cascas. Então, na primeira semana, sei lá, eu matei essa quantidade aqui de células. Tá? E vai como se fosse descascando a cebola. E aí eu vou retirando. Na segunda semana, já a artéria, né, que estava com O2, ela já está vindo um pouquinho mais encostando perto do núcleo. E aí eu vou para a terceira semana. Terceira semana, aqui está resistente. Mas aí está chegando cada vez mais O2. E esse O2 está conseguindo se difundir cada vez mais para o núcleo. Tá? Então, até que a gente consiga oxigenar e torná-lo mais sensível. Então, com o passar do tempo do tratamento, eu consigo criar mais sensibilidade através da quantidade de oxigênio que está chegando nessa célula. Então, todo o tratamento, então toda a célula tumoral, ela tem um déficit de oxigênio normal dela, né? Mas a parte núcleo do tumor, ela é mais ainda resistente porque ela não tem oxigênio. Entendeu? Então, isso que acontece. Tem um limite, mas ela vai cada vez mais ser prejudicada quanto mais oxigênio tiver nela, né? Tem células que não precisam de oxigênio. Então, eu vou mostrar aqui para vocês nesse gráfico. Quando a gente pega aqui essa aqui são curvas de sobrevida, então aqui é um percentual de células que estão sobrevivendo. Tá? Então, nós temos aqui o uso do raio-x, com o oxigênio, né, e sem oxigênio. Então, as curvas de sobrevida sólidas são para células que não têm oxigênio. Então, essas aqui, ó, não têm oxigênio. Estão vendo aí? Estão conseguindo ver?
Então, o número 1 aqui, opa, vou colocar aqui, ó. Número 1 não tem oxigênio. E o número 2 com oxigênio. Então, veja que, no caso do raio-x, quando você colocou o oxigênio, você matou mais células. Ótimo no caso do tumor, né? E no caso do 1, que tem pouco oxigênio, a sobrevida foi maior. E se eu irradiar com nêutron? Nêutron, ele já é de uma classe que pouco importa, eu vou acertar o núcleo da célula, eu vou acertar direto o DNA. Então, ele vai depender menos de oxigênio. Então, você vai depender menos de oxigênio até chegar a uma partícula alfa, ó, que ela praticamente não depende do oxigênio. Pouco importa se tem oxigênio na célula ou não. Mas, Paulo, então por que a gente não faz radioterapia com partícula alfa? Porque a partícula alfa ela não penetra tão bem. Então, eu ia acabar com a pele do paciente, ia formar um... É como se fosse um tiro de bazuca no paciente, entendeu? Então, você ia acabar, matar primeiro o paciente para depois curar o tumor dele. Então, por isso que não tem como tratar, né, com partícula alfa, né? Nêutron, muito menos, né? Então, muito difícil. Ok? Então, tem dependências de certos tipos de dependências de oxigênio, tá? Então só aqui é a explicação para esse conceito, né? Então, as células na periferia dos cordões tumorais, que crescem em torno de vasos sanguíneos, tornam-se cronicamente hipóxicas, devido ao consumo maior de oxigênio próximo ao vaso sanguíneo, né? Então, o vaso sanguíneo, ele irriga todo o tumor, o núcleo tem pouco oxigênio e ele vai mandando ali cada vez mais. Então, à medida que eu vou irradiando, eu vou num processo de oxigenar esse tumor, né? Então, cada vez mais que eu vou fazendo radioterapia, mais eu vou oxigenando esse tumor. Para a mesma dose de radiação, a radiação é entregue a uma taxa de dose inferior, produz menos morte celular. Então, para quem ainda não conhece, existe um tipo de tratamento chamado braquiterapia. Tá? Então, vou ensinar essa parte, questão da taxa. Existe a braquiterapia. Tá? Então, a braquiterapia é principalmente utilizada para tratamento de situações em mulheres, né? Endométrio, colo de útero. Tá? Você consegue tratar lesões de pele, esôfago e outros mais? Consegue sim. Tá? Próstata, dá para tratar também. Então, a braquiterapia, ela é um tipo de terapia, né? De radioterapia, em que você tem ali um radionuclídeo com uma alta atividade e você coloca esse radionuclídeo, né, próximo ou dentro de um local, de uma cavidade. Então, o colo de útero você coloca dentro de uma cavidade, o endométrio dentro da cavidade vaginal. Tá? Então, ou você pode colocar no interstício, no caso de uma próstata, né, uma parte intersticial. Você coloca ali a sementinha e deixa ela lá. Essa braquiterapia ela não é qualquer radiação. Ela é uma radiação que tem uma alta atividade e por ela ter uma alta atividade em pouco tempo, a gente fala que ela tem uma taxa de entrega muito alta, uma taxa alta. Então, essa taxa alta é como se estivesse usando uma metralhadora para matar uma pessoa, né? Então, um tiro só, você não consegue, às vezes, matar uma pessoa. Mas, às vezes, com uma metralhadora dando vários tiros, a certeza de você matar ela é melhor, a não ser que você esteja vendado. Mas tudo bem. Você não estando vendado, cada vez que você dá mais tiros ali, a probabilidade de acertar essa pessoa é maior. Tá? Então, quanto maior a taxa, maior, né, você tem ali a probabilidade de morte. Então, para a mesma dose de radiação que uma pessoa utilizar, e se ela usar uma taxa maior, né, então vamos supor uma pessoa vai dar 10 tiros. Então, se uma pessoa der 10 tiros em uma pessoa, né, vamos falar assim, der 10 tiros no alvo, né, mas se ele der 10 tiros de espingarda, ela vai demorar um tempão para dar. Então, quando você pegar a taxa, que é o quê? O número de tiros, que ela deu 10, mas ela levou 5 horas para dar esses 10 tiros, né? A taxa é bem baixa. Agora, com uma metralhadora, ela vai dar esses 10 tiros em menos de um segundo. Vou colocar aqui 1 segundo. Ela dá 10 tiros em apenas 1 segundo.
enquanto o outro dá em 5 horas. Então, a taxa daquele que usou uma espingarda é bem baixa. Então, a probabilidade de matar é menor. Então, com a mesma dose, com o mesmo número de tiros, aquele que está usando uma metralhadora, uma taxa maior, a probabilidade de morte é maior. Então, no caso, a taxa produz um efeito de morte maior numa célula. Então, taxa também é importante, Paulo? Importante. Então, dar aula de radiobiologia a gente pode montar um curso de radiobiologia para vocês, de tanto tempo que leva. Eu fiz um compilado de situações aqui, só para passar o máximo de conteúdo para vocês nessa sexta-feira, mas tem muita coisa que dá para a gente trabalhar. Então, taxas de dose típicas no uso em radioterapia. 1 gray por minuto em radioterapia padrão, IBRAC, 0,1 gray por minuto em TBI, Total Bore Radiation, quando você irradia o paciente inteiro para você fazer sensibilização celular, né? No TBI, você irradia o paciente antes de fazer o transplante de medula, né? Então, você vai fazer o transplante de medula, você tem que irradiar esse paciente primeiro, para depois você irradiá-lo. E 0,01 gray por minuto em uma baixa taxa de dose, que é no caso de próstata, mas essa baixa taxa ela é intencional. Então, ela é uma baixa taxa, com uma atividade baixa, o paciente vai para casa e vai com a semente na próstata, né? Então, e o fracionamento? Como eu falei no início, o fracionamento é uma das coisas mais importantes dentro de uma terapia, né? Que o fracionamento vai levar ao reparo, tá? Então, o fracionamento leva ao reparo. Então, o fracionamento, o tratamento por radiação, para que seja dado ao longo período, semanas, né? Ao invés de uma única sessão, e a gente vai ter uma melhor razão terapêutica. Por quê? Porque eu vou ter o melhor reparo da célula saudável. A célula tumoral vai morrer mais. Então, se a gente comparar, né, graficamente, aqui está a célula tumoral ao longo do tempo e em azul a célula normal. Então a célula normal quase não morre. E a célula tumoral, ó, morreu. Tchau. Né? Tchau para ela. Então, 5 fatores biológicos da radioterapia. Radiosensibilidade, então é isso que a gente precisa gravar da aula. O reparo da célula saudável é melhor. A repopulação, então, se você precisa irradiar o quanto antes para não deixar repopular um tumor, no caso, né? A gente quer que repopule célula normal, mas célula tumoral não. A redistribuição, ou seja, em qual fase está do ciclo, está usando quimioterápico ou não, e o efeito do oxigênio. Se retirar o oxigênio, fica radioresistente. Se eu colocar o oxigênio, fica radiosensível. Então, o efeito do oxigênio. Esses são chamados 5 R's da radioterapia, no caso, né? Então, a importância da gente analisar a questão do oxigênio. Então, e os efeitos no sistema reprodutor que devem ser levados muito em consideração hoje em dia no caso de homens e mulheres. Então, esterilidade temporária, de 0,15 a 0,5 grays. Homem. Não é muito baixa a dose, pessoal. Toma muito cuidado. Esterilidade permanente, de 3 a 6 grays. Impotência, maior que 30 grays. Então, mulheres são mais radiosensíveis, então, por natureza. Né? No caso a gente fala do óvulo ali, né? Então a gente vai falar, são mais radiosensíveis. Esterilidade permanente numa mulher de 2 a 12. Então ela está num range muito maior para ter esterilidade, então ela começa em 2. Não há período de latência e nem de esterilidade temporária. Então, toma muito cuidado, qualquer dose mulher é problemático, né? Principalmente se ela estiver grávida. Então, aqui só mostrando para vocês agora, né, que chegou nessa fase, no caso de alguns efeitos, né? Então, os olhos são considerados radioresistentes, exceto o cristalino desse paciente, né? A pessoa, você, né? Então, o cristalino, ele é muito sensível, né? Muito sensível. Então, ele é moderadamente sensível. O principal dano é a formação de catarata. Período latente pode ser de até 30 anos, tá? Período latente para você ter uma catarata. Tá? Essa opacidade dos olhos, né? Então, a 10 grays, todos os irradiados desenvolveram catarata no estudo, tá? Então, todos desenvolveram. Para prevenir, recomenda-se o uso de óculos protetores quando se trabalha em armas de altas doses. Tá? Eu acredito bastante que o mundo possa evoluir para que a gente consiga usar a radiação ionizante, mas os protetores normalmente são muito pesados, difícil de utilização, né? Então pode ser que a gente venha para
materiais que a gente consiga proteger e ao mesmo tempo não seja tão pesado, né? Não é fácil utilizar. Aqui um acidente, né, com fluoroscopia, então a observação do paciente de 6 a 8 semanas, o que ocorreu com ele, de 16 a 21 semanas, né, e 18 a 21 semanas, o que a gente tenha de efeito nesse paciente, né? Então, um acidente aí com fluoroscopia. Então, aqui outros danos, né? Então, na mão, 4.500 milisievert localizado, né? Então, pessoas, às vezes, que trabalham com cobalto, irídio, né? Vai fazer imagem industrial. Aqui, né, a gente tem aqui 30.000 milisievert localizado, né? Então, você vê o dano da radiação nas pessoas. E aqui um procedimento, né, no hospitalar, né? Área afetada do paciente, 57 anos após angioplastias. Tá? Então, 2 procedimentos com intervalo de 5 meses, 172 minutos e 73 minutos de exposição. Para ver o que o 73 é o B e o 172 minutos é o A. Então, nossa, é um absurdo de dano. É difícil, né? Então, é um efeito tardio, o A, foto da área após 1 ano do último procedimento, e B, foto da área após 2 anos. Então, é um dano tardio, você vê como que é grave. Esse aí é um pouquinho de radiologia. Desculpe tomar muito tempo de vocês aí, mas o assunto ele é muito extenso para conseguir falar em poucas horas, tá? Então, deixar para vocês essa mensagem aí. E assim que alguém quiser entender um pouco mais, aí pode entrar em contato e tudo mais, mas acredito que o básicozinho foi falado hoje, mas para se ter uma noção boa de efeito biológico da radiação, precisaríamos aí trabalhar por volta aí de 2 a 3 meses para que a gente consiga ter entendimento dessas aulas, né? Então, normalmente no programa que eu dou aula, eu faço isso daí durante 3 meses, 4 meses com os alunos, para que eles tenham uma noção de radiologia mesmo. Não é tão rápido assim não, tá, gente? Peço desculpa pela celeridade, né? Porque todo mundo também está com prazo, né? Beleza, então, pessoal? Alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Professor, o senhor pode, por gentileza, pedir ao Alex, não, o CENIB, para disponibilizar isso para a gente no e-mail, no Zap, no grupo, porque é interessante, eu não sabia essas coisas que você falou, porque já faz tempo que eu fiz raio-x, eu estou terminando só com os simpósios para pegar o certificado. Então, foi interessante, mas como você falou, foi muito rápido, não dá para a gente pegar, então seria interessante a gente aprofundar nisso que você tem aí, que é um material bom. Não, tranquilo. Compartilho sim. Mais alguma pergunta, pessoal? Parabéns aí pelo simpósio, pela palestra. E aí, mais alguma pergunta? Tranquilo? Professor, tem uma pergunta. No centro de radioterapia ou medicina nuclear, quem é que fica responsável pelos radiofármacos? Responsável pelo radiofármaco? Isso. Assim, quando você você tem sempre, em termos de responsabilidade, é do médico responsável técnico. Ele é o principal responsável dentro de um setor, tanto de terapia, né, tanto medicina nuclear, ele é o principal responsável. Então, não tem, se a pessoa fala assim, não, lá o técnico fica responsável. Não, porque vocês dividiram a tarefa, mas o principal responsável é o responsável técnico. E o responsável técnico, dentro da legislação, é o médico habilitado. Dentro da radioterapia, o responsável técnico tem que ser o médico, não pode ser outra pessoa. Tá? O que o físico, o médico vai ser? Ele é o supervisor em radioproteção, ou ele é o especialista da área, mas, em termos de lei, quem responde é o médico. Professor? Pode falar. Só para reforçar a colega, será que poderia pedir para o Alex me disponibilizar a sua matéria? Porque ela foi muito boa, realmente. Então, assim, foi que a mesma que a amiga falou aí agora, né? Isso, muito obrigado. Gostei muito. Imagina. Foi assustador, né? Os efeitos. Mas veja,
vocês precisam ter um prolongamento de assuntos para vocês entenderem o efeito da radiação. Isso aqui eu fiz um compilado de aulas, mas assim, são pelo menos 10 aulas para vocês encaixarem o que é o todo da radioterapia, né? Da radiologia, né? Mas, de qualquer forma, muito obrigado. Imagina. Mais alguém aí?